Fala pessoal, a coisa ficou complicada para o Bolsonaro. Você acredita que o Bolsonaro provavelmente deve ter sido ameaçado de ser expulso do PL? Pois é, a coisa ficou feia para o Bolsonaro. Eu sinceramente acho que depois dessa manifestação a coisa foi ficando complicada para ele, tá? A coisa foi ficando feia porque o Valdemar Costa Neto obrigou o Bolsonaro, essa que é a realidade, a vir a público praticamente e de certo modo é avisar, olha, quem manda aqui é o Valdemar Costa Neto. Já parou para pensar que situação complicada? Se é que assim o termo, né, humilhante, tá? Olha só o que aconteceu com o Bolsonaro. Bolsonaro disse que não manda no PL, que a palavra final é de Valdemar Costa Neto. O Valdemar colocou o Bolsonaro contra a parede e obrigou ele ou não? Comenta aí, eu acho que o Valdemar Costa Neto obrigou o Bolsonaro a vir a público dar essa declaração e a coisa foi ficando complicada. Sinceramente, a coisa foi tão horrorosa aqui para o Bolsonaro que, assim, eu acho que, sinceramente, a coisa praticamente perdeu o freio, né? Desequilibrou. Até eu me enrolei aqui, só para você ter uma noção de como é. O Bolsonaro tava com a ideia aí, eu acho que o Valdemar Costa Neto falou assim: Bolsonaro, você tá querendo mandar aqui no partido, tá querendo dominar aqui você não vai mandar não. E aí avisaram pro Valdemar, ó, o Bolsonaro, ele tá querendo mandar aqui no partido. Ele vai se tornar o presidente efetivamente e a última palavra vai ser dele. Você viu o que aconteceu lá com o Salles? Você falando uma coisa, Valdemar Costa Neto, e ele falando outra, lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo também, ele dizendo que queria o Salles, aquele quebra-pau. Aí eu acho que avisaram pro Valdemar Costa Neto, ó, abre seu olho, porque ele já quis tentar dar golpe no Brasil e fracassou, o próximo golpe será aqui no PL. Aí o Valdemar falou, opa, como assim? Como, amigo? Não entendi. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, a coisa ficando feia para o Bolsonaro aí, e aí o Valdemar Costa Neto deu um checkmate aí no Bolsonaro e colocou ele nas cordas, jogou nas cordas e falou assim, ó, você vai ter que ir a público e dizer que quem manda aqui no PL, a palavra final é minha. E aí o Bolsonaro tem uma outra opção, aí há poucos dias de ser preso, ou poucos meses de ser preso, não teve uma outra opção, porque o Bolsonaro ficou coagido aqui, tá? O que diz aqui no UOL? Tá? Bolsonaro disse que não manda no PL e que a palavra final é de Valdemar Costa Neto. O ex-presidente Jair Bolsonaro sinalizou hoje que seu partido não está montando a chapa de candidatos a prefeito que considera ideal. Segundo ele, o dono da sigla é o presidente do PL, aí, o Valdemar Costa Neto, e que ele é que tem a palavra final. O Valdemar Costa Neto humilhou ou não humilhou o Bolsonaro? Me diz aí, humilhação pública, tá? Não precisava disso. Eu vou dizer mais ou menos o que ele poderia dizer, né? Se é que assim eu posso falar, mas sinceramente isso aqui é uma humilhação. Bolsonaro, enfim, a gente vai falar mais. O que aconteceu? Bolsonaro afirmou que em muitas cidades ele defende um nome para concorrer à prefeitura e o Valdemar Costa Neto prefere outro. O ex-presidente disse que tem dois candidatos, disse que os dois têm cedido, porque é dessa forma que o PL pode crescer. Aí o Bolsonaro veio aqui utilizar essa fala aí, mas eu acho que não pegou muito bem, não. O PL tem problemas para escolher candidatos em estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraíba. Existem aí um movimento de alguns deputados em deixar o partido para poder se candidatar. Um exemplo mesmo é o deputado Ricardo Salles, como já havia falado para vocês, que foi ministro do Bolsonaro, mas não é considerado, né, um candidato ideal por Valdemar Costa Neto. A possibilidade de ele concorrer à prefeitura de São Paulo por outro partido. Bolsonaro ainda declarou que não adianta fazer muitos prefeitos se não houver compromisso. Ele ponderou que há pessoas com o passado comprometedor querendo aproveitar a onda verde e amarela e outros que não serão fiéis aí ao PL no longo prazo. E é uma dura realidade, tá? E aí as declarações foram dadas durante o evento de lançamento aí do PL mais 60, né? O 60 mais. O projeto tem foco na filiação de idosos conservadores e quer levar as urnas aí
parte dos 17,8 milhões de brasileiros que, pela idade, não são mais obrigados a votar. Ele faz parte da estratégia do partido em explorar públicos específicos. Em outros 2 programas ainda devem ser lançados, de olho nos jovens e nas mulheres, tá? Então tá aqui o Bolsonaro falando assim o seguinte, ó. Valdemar fala que eu mando no partido. Gostaria que fosse verdade, mas a palavra final é dele. Para nós podermos crescer, temos que abrir mão. Então, por vezes aí eu engulo o candidato do Valdemar e depois ele engole aí um candidato meu, Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil. Então tá aqui o Valdemar Costa Neto humilhando aí o Bolsonaro, que realmente deve estar em pânico e preocupado. É a primeira vez que nós vemos aí o Bolsonaro recuar, né, e fazer uma fala dessa, porque de certo modo, imagina a cara dos bolsonaristas ouvindo, né, do próprio Bolsonaro lendo aí, né, as frases aí do Bolsonaro dizendo que quem manda no partido é o Valdemar Costa Neto. É evidente que nós sabemos que ele é o líder máximo lá, o Valdemar Costa Neto, mas nunca precisou de dizer isso. E na época da campanha do Bolsonaro, em nenhum momento ele veio fazer essa afirmação. O Valdemar Costa Neto aqui realmente é quem manda. Provavelmente o Bolsonaro foi ameaçado ou constrangido, né? Ou das duas, uma. Ou você fala isso, ou procura um outro local. Porque hoje, quem precisa mais né? Se é que assim eu posso dizer, quem precisa mais não é o PL que precisa do Bolsonaro. O PL, de certo modo, tá aí com muitos deputados, senadores, enfim. Quem precisa mais do PL... Quem precisa mais é o Bolsonaro do PL. Não sei se você concorda comigo. Se não concordar, comente aí. Mas, né, pode dar a sua opinião. Mas eu, particularmente, acho que o Bolsonaro precisa mais do PL. O Bolsonaro precisa de dinheiro para poder pagar advogados. Enfim, existem muitas outras situações. E outra, né? Esses caras aí do PL, da base do PL aí, eles, de certo modo, eles têm uma grande influência, tá? Nas votações, enfim. Então o Bolsonaro precisa... Antes era o PL que precisava do Bolsonaro. Você há de concordar comigo. Mas hoje é o Bolsonaro, em especial, que precisa do PL. E, né, vocês viram aí a situação extremamente complicada do Bolsonaro em relação aí ao PL. E aí, dentre outras coisas, em alguns assuntos hoje, eu falei, né, mudando aqui de pato para ganso, né, vocês já sabem minha opinião sobre isso, né? O Valdemar Costa Neto, ele humilhou aí o Bolsonaro publicamente, essa que é a realidade, e não precisa, na minha visão, tá? Claro, isso aí é problema do Bolsonaro lá com o Valdemar Costa Neto, mas na minha visão, politicamente, só observando daqui, não precisava vir a público para poder falar isso. Na minha visão, é constrangedor, é desnecessário. É como você emprestar o carro para alguém, dar a chave e ficar todo instante dizendo assim, o carro aqui é meu. Aí se a pessoa sai com o cara lá, com a pessoa e tal, né, o dono do carro efetivamente que tem um documento na mão, né, ele pega e começa a gritar, anuncia, não, aqui o carro aqui é meu, aqui fui eu que paguei PVA e tudo e tal. É desnecessário. Então o Valdemar Costa Neto, ele está humilhando o Bolsonaro, que tanto ajudou. Essa aqui é a realidade. Gente, falando um pouco sobre mudando aqui de pato para ganso, você já sabe qual é a minha opinião. O Bolsonaro está sendo humilhado aí pelo Valdemar. Eu falei no vídeo anterior sobre as privatizações, né, sobre a calamidade que é. Depois você dá uma olhada lá, é importante. E compartilha esse vídeo aqui e o outro vídeo com outras pessoas, tá? É isso, o vídeo hoje é um vídeo mais básico, um vídeo mais rápido, em razão de uma série de outras situações. Agradeço a você, obrigado a quem enviou o Pix, ajudando aí o canal, a gente comprar mais jornais. Agradeço demais de coração. E abaixo aí também tá passando o Pix, caso você queira contribuir pra gente trazer os jornais aqui, assinar, trazer novidades para vocês. Beleza? Em resumo é isso. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. A gente se fala amanhã, né, num vídeo, e é bom a gente falar das 18 horas e 30 minutos, 6h30 da tarde, tá bom? A gente se fala, valeu, um abraço aí, comente a sua opinião sobre essa situação constrangedora do Bolsonaro na política atual. Valeu!